nesse vídeo de hoje, decidi falar sobre um tema bem recorrente na atualidade. E decidi te fazer uma pergunta. Você sabe me dizer o que é a política? Não? Então se inscreva nesse canal, deixe seu like, que em alguns segundos eu já te explico. Bom, se você se deparar com essa pergunta, o que é a política? Provavelmente você vai ter uma resposta na ponta da língua. Política é quando um candidato se filia a determinado partido e lança sua candidatura, não é mesmo? Pois bem, não é essa política que eu gostaria de explicar nesse vídeo. Eu gostaria de explicar quais são os fundamentos, a história, a filosofia, quem foram os grandes filósofos. Saberia me dizer algum deles? Impossível seria falar em política e não citar a filósofa política alemã Hannah Arendt, a mais influente do século XX. Vejamos o que ela tem a dizer sobre política. A política baseia-se na pluralidade dos homens. Deus criou o homem, os homens são um produto humano mundano e produto da natureza humana. A filosofia e a teologia sempre se ocupam do homem, e todas as suas afirmações seriam corretas, mesmo se houvesse apenas um homem, ou apenas dois homens, ou apenas homens idênticos. Por isso, não encontram nenhuma resposta filosoficamente válida para a pergunta: o que é política? Mas ainda, para todo pensamento científico, existe apenas o homem. Na biologia ou na psicologia, na filosofia e na teologia. Da mesma forma como para a zoologia só existe o leão. É surpreendentemente a diferença de categorias entre as filosofias políticas e as obras de todos os grandes pensadores, até mesmo de Platão. A política jamais atinge a mesma profundidade. A falta de profundidade de pensamento não revela outra coisa senão a própria ausência de profundidade, na qual a política está ancorada. A política trata da convivência entre os diferentes. Os homens se organizam politicamente para certas coisas em comuns, essenciais num caos absoluto, ou a partir do caos absoluto das diferenças. Pode-se tratar de que a tarefa da política seja construir um mundo tão transparente para a verdade como a criação de Deus. No mesmo mito judaico-cristão, isso significaria: ao homem, criado à imagem de Deus, foi dada a capacidade genética para organizar os homens à imagem da criação divina. Provavelmente um absurdo, mas seria a única demonstração e justificativa possível para dar a ideia da lei da natureza. Na diversidade absoluta de todos os homens entre si, maior do que a diversidade relativa aos povos, nações ou raças, a criação do homem por Deus está contida na pluralidade. Mas a política nada tem a ver com isso. A política organiza, de antemão, as diversidades absolutas de acordo com a igualdade relativa e, em contrapartida, as diferenças relativas. Segundo Paulo Bonavides, em sua doutrina Ciências Políticas, declara que daqui se pode extrair também a fecunda dedução de que, quanto menos desenvolvida a sociedade, quanto mais grave o seu atraso econômico, mais instáveis e oscilantes as instituições políticas. Do mesmo passo, menos amplo e eficaz será, então, o direito constitucional, em sua capacidade de organizar instituições que abranjam de modo efetivo toda a esfera de comportamento e decisão do grupo político. Não podemos deixar de mencionar um poeta, historiador e filósofo,
conhecido como fundador da ciência política moderna entre os séculos XV e XVI, chamado Nicolau Maquiavel. Em sua obra O Príncipe, transcorreu as seguintes opiniões a respeito da política. Vejamos. Quando um cidadão privado, não por perfídia ou outra intolerável violência, porém, com o favor de seus concidadãos, torna-se príncipe de sua pátria, o que se pode chamar principado civil, digo que esse ascende a esse principado, ou com o favor do povo, ou com aquele dos grandes. Porque em toda a cidade se encontram essas duas tendências diversas, e isso resulta do fato de que o povo não quer ser mandado nem oprimido pelos poderosos, e esses desejam governar e oprimir o povo. É desses dois anseios diversos que nascem nas cidades um dos três efeitos, ou principado, ou liberdade, ou desordem. Concluirei apenas que a um príncipe é necessário ter o povo como amigo, pois, de outro modo, não terá a possibilidade na adversidade. Haja vista, não podemos deixar de citar os grandes filósofos da Grécia Antiga, quais sejam Sócrates, Aristóteles e Platão, bem como o filósofo prussiano Immanuel Kant, considerado como o principal filósofo da era moderna, como também o político, escritor e filósofo francês Montesquieu. Esse ficou amplamente conhecido pela teoria da separação dos poderes. Teoria essa consagrada em muitas constituições, inclusive na nossa Constituição, na Constituição da República Federativa do Brasil, onde em seu artigo 2º estabelece que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Bom, eu não poderia terminar esse vídeo sem antes deixar de mencionar o principal, ou seja, a cereja do bolo, que está no parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição. Vejamos. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos 1. A soberania, 2. A cidadania, 3. A dignidade da pessoa humana, 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 5. O pluralismo político e parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscrevam no canal e muito obrigada.